Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal que cresce a cada dia e está começando a frutificar com o retorno de vocês. Muito obrigada a todos pelo carinho. E hoje esse vídeo é mais voltado para aquelas pessoas que estão iniciando na arte da jardinagem, com dicas que eu separei que eu gostaria de ter escutado na época que eu comecei lá atrás. Fica por aqui, não perde nem um pedacinho dele que eu tenho dicas valiosas para te ajudar. Ter plantas qualquer pessoa pode ter, mas cuidar de planta é diferente. Cuidar envolve zelo, preocupação em trazer qualidade e carinho para essas nossas amigas. Para que essas nossas amigas se desenvolvam bem, a gente precisa cuidar delas focados nas suas necessidades básicas. Quais são? Espaço para crescer, luz adequada, água suficiente e nutrientes no solo. E para que você tenha sucesso no cultivo das suas plantinhas, eu separei 7 dicas essenciais que com certeza vão te ajudar muito a errar menos. Então, a minha primeira dica é que você observe o clima da sua região. Cada lugar tem características próprias de temperatura, de umidade, luminosidade. E o nosso país, o Brasil, é muito extenso e a variação de clima de uma região para outra é enorme. Então veja se a sua região é mais quente, mais fria, se ela tem mais umidade, se ela é mais seca. Daí você pode optar por cultivar espécies adequadas e diminuindo recursos para que possam se desenvolver bem. E isso não quer dizer que com o passar do tempo não vai dar para você cultivar plantas de clima quente em lugares frios e vice-versa, porque com o passar do tempo você vai ganhando experiência e facilmente você vai direcionar o seu cultivo com recursos adicionais. Então faça uma pesquisa das espécies mais adequadas ao clima que você tem aí na sua região, pois vai ficar bem mais fácil esse cultivo. A minha segunda dica é que você observe o ambiente na sua casa ou no seu escritório que você pretende colocar a sua plantinha. Como é a luminosidade desse ambiente? Bate sol direto? A iluminação é através de uma janela, de uma porta? Se não bate sol diretamente, há bastante luz natural? Sim, porque não é toda a luz artificial que serve para que as plantas realizem a fotossíntese. Normalmente só em laboratório que se consegue reproduzir o que a planta precisa. Por isso, não leve em conta só a estética na hora de escolher o local de colocar a sua planta. Porque um cantinho inadequado para ela vai fazer com que ela atrofie e até morra. De acordo com a espécie da sua planta, ela vai necessitar de mais ou de menos luz do sol. Existem as plantas que são chamadas de sol pleno. Elas precisam de pelo menos 7 horas de sol direto sobre as suas folhas por dia. Outras são as de meia sombra, ou seja, elas precisam de pelo menos 3 horas de luz solar direta por dia. O restante do dia, elas passam à sombra. E existem aquelas que são de sombra, que não precisam de luz solar direta, mas precisam da luz natural difusa no ambiente. Então, escolha espécies que casem com o que você tem para oferecer, porque as plantas sem luminosidade adequada, elas ficam num tom verde escuro, profundo, porque elas buscam fazer a fotossíntese e não conseguem. As folhas ficam atrofiadas, muito pequenas, não se desenvolvem bem, né? A minha terceira dica é que você escolha para começar plantas mais rústicas. O que isso quer dizer? Que existem plantas que são mais resistentes e que não são tão exigentes, sendo menos sensíveis às possíveis carências que ela possa ter no início. Então você vai, com o tempo, desenvolvendo a sua sensibilidade para lidar com as suas plantas, percebendo os sinais que ela vai te dar com o passar do tempo. Bons exemplos de plantas rústicas resistentes seriam as sansevieiras, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, mini espadinhas. A jiboia é uma planta bem resistente ao cultivo. As dracenas, como por exemplo o bambu da sorte, né? E as famosas suculentas e os cactos. Vamos para a quarta dica? Ela diz respeito à quantidade de água, a quantidade e a frequência das regas.
As regas estão também diretamente ligadas ao clima que você tem na sua região. Você também deve escolher espécies adequadas a esse clima, para saber se ela precisa de menos ou de mais água. Por exemplo, suculentas precisam de bem menos água que as samambaias. Se você já tem alguma plantinha em casa, é importante que você observe sempre o substrato, a terra onde ela está plantada. Nos vasos pequenos, você pode colocar o seu dedo sobre o substrato, enfiar um pouquinho e verificar se há umidade. Se seu dedo sai sujo, é porque está úmido. Agora, nos vasos grandes, você não consegue colocar o dedo até o meio deles. Então, use um palitinho de churrasco, alguma coisa assim, que você vai conseguir checar mais profundamente se está úmido. Caso você ainda esteja escolhendo a espécie que você vai cultivar, avalie também se você tem disponibilidade para fazer as regas. Não adianta você cultivar uma samambaia se você não tem tempo para regá-las. Por quê? Porque as samambaias, dependendo da região, elas precisam ser regadas diariamente. A quinta dica diz respeito à troca de vaso. Muitas pessoas me perguntam se deve ou não trocar a planta de vaso assim que ela chegar na sua casa. Pensem comigo, nas estufas de produção, a quantidade de luz, de água, de nutrientes que é oferecida para essa planta é diária. E as plantas são muito controladas. Então, esse substrato que eles colocam nos vasinhos, ele é altamente poroso para que ele não retenha nenhum excesso. Aí a planta não encharque, não fique com excesso de adubo. Quando ela chega na sua casa, a rotina de rega, de luz, de adubação é completamente diferente. Então, naturalmente, essa planta vai sentir essa mudança. Então, eu acho importante que quando ela chegar na sua casa, você aguarde pelo menos uma semana, pelo menos, colocando ela no ambiente que você escolheu, para que a sua planta se acostume com o ambiente. E aí você faz a troca de vaso e oferece um substrato melhor para ela. Normalmente, esse recipiente onde ela vem também é muito pequeno para o potencial de crescimento que essa planta tem. Aí você escolhe um vaso onde ela tenha mais espaço para se desenvolver, que vai ser excelente para que ela cresça bem e feliz. A sexta dica, e não menos importante, é com relação à adubação. A reposição de nutrientes no solo é muito importante para que a sua planta tenha um bom desenvolvimento. Por quê? Se ela está plantada num vaso, a quantidade de substrato e terra que está ali com nutrientes é muito pequena. Mas a adubação, ela não pode ser em excesso, porque você pode acabar queimando e às vezes até matando a sua planta com excesso de adubo. Então, o meu conselho, para quem não tem muita prática, é que menos é mais. Se você for adubar, aguarde pelo menos a troca de vaso, após uns 30 dias você começa o processo de adubação. Se informe também sobre os melhores adubos. Eu tenho uma série de vídeos aqui no canal, eu vou deixar os links aqui na descrição, para que você se aprofunde, né? Tenha mais conhecimentos na utilização dos adubos. E caso você queira adubar nessa fase inicial, utilize adubos orgânicos, pois eles têm uma liberação de nutrientes mais lentas e é mais difícil de errar a dose e queimar a sua planta. Por exemplo, você pode escolher o humus de minhoca, o bocashi, a farinha de ossos, né? Agora, uma dica muito importante é que você leia sempre as recomendações de dosagem do fabricante. A sétima e última dica eu considero essencial para quem está começando. Observe a sua planta de perto. Fique atento aos sinais que ela te dá através das suas folhas, do seu caule. Observe se há alterações na cor, se há algo diferente nas folhas, se tem algum inseto na superfície, algum amolecimento. Por exemplo, se você oferece muita água para sua planta, normalmente as folhas vão amarelar, os caules vão ficar amolecidos, chegando até a apodrecer. Se há água de menos, você vai observar que as folhas ficam ressecadas, né? Caem. Então, com a observação, você consegue remediar os problemas no início. E você também vai desenvolvendo o seu sexto sentido para cultivar suas plantas com qualidade. É isso, pessoal. Então, essas foram as 7 dicas que eu separei para você que está começando a entender sobre o universo da jardinagem. Pessoal, a jardinagem, ela é uma terapia de promoção de saúde. Sem contar que ela é extremamente prazerosa, porque você está num contato direto com a natureza.
Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curti-lo, compartilhá-lo, fazer um comentário ou uma pergunta, que a sua dúvida pode ser de outra pessoa também. E aproveita para se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações, porque assim você fica avisado dos próximos vídeos. Querendo também, podem nos seguir nas redes sociais, que tem umas postagens bem diferentes dessas aqui. Até a próxima!